deixarei a minha igreja e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diletos filhos, hoje ouvimos a leitura do Evangelho de São Mateus, o capítulo 16. Trata-se de um texto que nós já ouvimos na liturgia neste ano. Esse texto foi proclamado na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Portanto, o Evangelho que hoje nós ouvimos apresenta, sobretudo, a figura de Pedro, que foi escolhido por Jesus para que sobre ele a Igreja de Cristo fosse edificada. Desse modo, hoje, à luz do Evangelho, nós reconhecemos que fazemos parte da Igreja que foi fundada por Cristo sobre o apóstolo São Pedro, sobre a fé dos apóstolos. Nós participamos desta Igreja, pois reconhecemos que o Papa Leão é o sucessor de Pedro, o Papa número 267. Desde Pedro até os dias de hoje, Cristo continua provendo pastores para que nós, ovelhas do seu rebanho, sejamos apacentadas. Em primeiro lugar, hoje nós louvamos a Deus, porque Deus não permitiu que nós ficássemos à mercê do lobo. Ele envia os pastores para que, apacentados, sejamos cuidados, protegidos e conduzidos às pastagens verdejantes. Em segundo lugar, o texto está ressaltando a autoridade do apóstolo São Pedro e dos seus sucessores. Cristo Jesus coloca nas mãos de Pedro as chaves. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Cristo Jesus está dando ao sucessor de Pedro, a Pedro e aos sucessores de Pedro, o poder de administrar, de dispensar a sua graça sobre os homens. É por esse motivo que nós ouvimos no texto da primeira leitura, o texto da profecia de Isaías. A leitura está falando do administrador do palácio, que será substituído. Ele ocupa um cargo, o cargo do administrador está abaixo do rei,
e em nome do rei ele administra todos os bens do reinado. Trata-se de um texto que indica para a dinâmica da sucessão apostólica, especialmente o apóstolo São Pedro, que recebeu de Cristo a missão de dispensar a sua graça, de administrar a graça de Deus, de dispensar essa graça que Deus quer derramar sobre a vida dos seus filhos. Nós somos alcançados pela graça de Deus de maneira eficaz cada vez que nós recebemos da igreja os sacramentos. É por isso que a igreja administra os sacramentos, porque ela recebeu de Cristo o poder das chaves. Em terceiro lugar, é necessário que nós reconheçamos a autoridade da igreja. De um lado, Cristo quis cuidar de nós através dos pastores. Cristo quer derramar sobre nós a sua graça através dos nossos pastores, mas também através dos nossos pastores, Cristo Jesus nos exorta. Os ensinamentos da igreja são ensinamentos transmitidos a cada um de nós para que possamos percorrer o caminho que nos conduz às alegrias do céu. Existem católicos que têm uma compreensão seletiva da fé católica e ignoram alguns ensinamentos da igreja, relativizando essa autoridade que Cristo deu à sua igreja. Aquilo que a igreja ensina, o caminho apontado pela igreja, ela ensina e aponta na autoridade de Cristo. É Cristo quem concedeu à igreja essa autoridade. É por isso que a igreja nos ensina, nos corrige, nos adverte, aponta o caminho, indica como nós devemos nos comportar, porque a igreja recebeu de Cristo essa autoridade. Vamos agradecer a Deus nesta missa. Estamos no mês vocacional pelos nossos pastores, por aqueles que Deus tem colocado à frente da sua igreja, do seu rebanho. Sejamos gratos a Deus, porque nós somos pastoreados, acompanhados pelos pastores e enviados por Cristo. Depois, agradecer a Deus, porque Deus dispensa sobre nós a sua graça, sobremodo por meio dos nossos pastores que administram os sacramentos. E por fim, pedir a Deus para que nós possamos sempre reconhecer a autoridade da igreja. A autoridade da igreja não decorre dela mesma, mas decorre de Cristo, o seu esposo. Cristo que quis edificar a sua igreja sobre a fé de Pedro, e por isso deu a Pedro o poder das chaves, para que ele dispensasse as graças de Cristo, mas também nos ensinasse, apontasse o caminho que nos conduz às alegrias do céu.